exemplo de notificação pessoal. Ah, foi mesmo, Silas, me lembro. Deixa eu tentar aqui replicar o slide, tomara que eu consiga, assim. Ah, agora parece que vai deixar. Beleza. Uhul, vocês vão ver, o sistema resolveu trabalhar. Glória a Deus, Jesus. Nós estávamos falando... Eu já falei de petição inicial aqui, ou eu estava em atos, termos e prazos processuais? Eu acho que eu estava aí, não foi? Atos, termos e prazos processuais. Comecei a falar um pouquinho só de petição. Tá. Então, vamos aqui para o slide que eu... Me diz só uma coisa, Silas ou qualquer outro colega. Eu cheguei a falar aqui de homologação de acordo extrajudicial? Acho que não. Eu acho que eu não falei disso. Acordo, não. Então, assim, os últimos conteúdos que eu falei foi comunicação dos atos processuais, envolvendo comunicação entre juiz e partes, notificação, intimação e citação. Depois eu falei da comunicação entre juízes, que acontece através das cartas. Carta precatória, carta de ordem e carta rogatória. Não cheguei a falar isso? Falei dos prazos processuais, contagem de prazo, dia do início, excluo o dia do início e computo o dia do final. Massa, ótimo. Então tá bom. Já me ajudaram bastante. Vou colocar aqui nos slides petição inicial e a gente segue nosso barco. Petição inicial. Aqui. Prontinho. Eu comecei falando para você que a petição inicial é o documento que, uma vez distribuído, isto é, protocolado perante o juízo competente, inaugura a marcha processual, quebra a inércia do Estado juiz e faz iniciar, cumprindo-se também o devido processo legal, o impulso oficial do juízo, mas faz-se iniciar o caminho que é a tramitação do processo, e esse caminho será, digamos assim, alcançado, perpassando-se por diversos atos processuais. Mas o juiz, o Estado juiz, manter-se-á inerte até que a parte o provoca. E a provocação oficial da parte se faz através da petição inicial. Eu já falei para você o seguinte: a petição inicial é hoje distribuída pelo PJE, nós temos o setor da distribuição que vai fazer aí esse acompanhamento das petições iniciais que foram distribuídas, e te disse que essa reclamação, conforme o artigo 840 da CLT, nós podemos ter uma reclamação escrita ou uma reclamação verbal.
A reclamação escrita está disciplinada no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. E a reclamação verbal segue, na verdade hoje é utilizada de forma muito excepcional, mas quando reduzida a termo, segue os mesmos elementos que devem constar em uma petição escrita. Considerem a partir de agora que então essa petição inicial já foi efetivamente distribuída. Gerou-se um número de processo, seu Valmir, que é um servidor muito querido, que acho que até já se aposentou, trabalhava no setor da distribuição, acompanhou lá que o doutor, que a doutora Daniela propôs uma reclamação trabalhista, tendo como reclamante Isaura e reclamada Thaís. Empregada doméstica Isaura e a empregadora reclamada Thaís. Pois bem, o setor da distribuição vai hoje tão somente imprimir uma única página, que é a notificação desse reclamado, vai colocar no envelope da Justiça do Trabalho e vai encaminhar para os Correios. E foi aí, bem aí que eu estava. Os Correios receberão essa notificação nas próximas 48 horas. O Correio vai ter que fazer chegar às mãos do reclamado esta notificação mediante aviso de recebimento, o AR. Então, os Correios vão carimbar lá para fazer constar a data da postagem e, conforme o artigo 841 da CLT, da data da postagem pelos Correios, presume-se que, passadas 48 horas, o reclamado recebeu esta notificação. O que eu estava apontando para você quando a aula acabou foi que a súmula 16 diz ser ônus do reclamado esta prova de que ele não recebeu a notificação, ou se recebeu intempestivamente, fora desse prazo. E nós estávamos aqui a comentar o quão esdrúxula é essa prova, tão cruel é essa prova, porque trata-se de uma prova negativa. Acabou a aula, eu disse que eu ia contar um caso de um aluno meu, que inclusive me ouvia na aula, quando eu cheguei nesse assunto, exatamente nesse que eu estou tratando com você, ele levantou a mão e falou assim: professora, isso aí que a senhora está contando aconteceu comigo. E foi F, mas eu não vou xingar aqui não, porque está gravando. Eu conte aí, Marcelo, o que foi que aconteceu. Aí ele disse assim: olha a história, viu? Eu tinha uma sociedade com João. Não vou me lembrar mais o nome do homem, estou aqui inventando. João, inclusive, morava no mesmo condomínio que eu. Nós éramos vizinhos, e ele era meu vizinho. Acabamos a sociedade, né? Fechando, ele saiu primeiro, ele se retirou da sociedade, eu permaneci na sociedade, levando aí essa atividade empresarial. O ex-empregado propôs uma reclamação trabalhista. E, como eu fiquei sozinho na empresa, a atividade passou a ser desenvolvida totalmente no ambiente virtual. Então, não tinha mais a empresa física. Mas, por exemplo, no escritório que a gente tinha lá atendente que atendia telefones para tirar os pedidos, enfim. Mas um ex-empregado, inclusive que trabalhou ainda desde o tempo que João ainda era sócio, esse ex-empregado propôs uma reclamação trabalhista. João saiu da sociedade pirado comigo. Resumo da ópera. Quando esse moço propôs a reclamação trabalhista,
o endereço estava da minha casa, porque não tinha mais a empresa física em si. Quando aí no condomínio tem aquelas caixinhas de correio que o mensageiro vem e coloca ali na caixinha, e é uma caixinha comum que abriga, por exemplo, 3, 4 casas. Aí botou ali na caixinha, o vizinho, ex-sócio, pirado com ele, com raiva, inclusive, viu que se tratava de uma notificação da Justiça do Trabalho, o porteiro já tinha assinado, liberou o carteiro, veio e colocou na caixinha de casa. Aí, eu não recebi. E eu, professora, nem fiquei sabendo que esse ex-empregado, que eu estou chamando aqui de Manuel, propôs na ação trabalhista. Sabe o que foi que aconteceu? Naturalmente, no dia da primeira audiência, eu não fui. Revelia. Porque, inclusive, conforme a súmula 16, estava lá assinado pelo porteiro, por alguém. Na Justiça do Trabalho não exigimos a intimação pessoal do reclamado. Então, o juiz considerou, e realmente foi, validamente notificado com os efeitos de citação, primeira audiência, revel, ação trabalhista com sentença proferida, sendo, por exemplo, condenada a empresa a pagar, sei lá, 30 mil reais. Tudo correndo à revelia. Inclusive transitou em julgado. Aí, execução. Marcelo, esse meu aluno, só foi saber da existência do processo, até porque eu não posso contar os detalhes em função do tempo, quando a Justiça do Trabalho procedeu bloqueio na sua conta corrente, porque ele não recebia nenhuma intimação da Justiça do Trabalho, não tem advogado patrocinado aí já habilitado nos autos, por motivos óbvios, ele não recebeu nem a notificação, e ele viu que teve um bloqueio na conta corrente dele. Quando ele foi lá ver, era isso. A Justiça do Trabalho, ele teve acesso ao processo. Aí narrou para mim essa história. E aí, sabe o que eu disse? Professora, eu me lasquei. Sabe por quê? Porque a assinatura estava do porteiro do condomínio lá. A Justiça do Trabalho não exige citação pessoal. E eu não tinha prova de que foi o ex-sócio, filho da mãe, que recebeu essas cartas, essas notificações, e eu não tive acesso. O que aconteceu foi que, graças a Deus, eu consegui fazer um acordo na fase de execução, mas complicou demais a minha situação pela penhora. O advogado fez um acordo, o advogado do empregado não abriu mão de um bom acordo, até porque já existia bloqueio da conta, então o dinheiro já estava ali garantido para crédito do trabalhador. Então, foi horrível, porque tudo aconteceu à minha revelia por total desconhecimento meu. E é isso que acontece na Justiça do Trabalho. Então, a súmula 16 é, de fato, uma súmula cruenta por trazer esse ônus de prova negativa para o reclamado, já que, conforme a súmula 16, presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário, que é o empregador. Seguindo, eu coloquei aí no seu slide que a previsão legal da petição inicial está na CLT. Se você quiser completar para tecnicismo da disciplina, artigo 840 da CLT, só vamos usar o CPC nas omissões, e inclusive tem algumas diferenças aqui em relação à petição do processo do trabalho, comparando-se com o processo civil. A principal diferença é que a ausência do valor da causa não torna a petição inépita. Hoje isso é muito difícil de acontecer, uma petição inicial sem valor da causa. Sabe por quê? Porque hoje
as petições iniciais exigem que os pedidos sejam quantificados. Cada pedido deve ter indicação do seu valor. Então, naturalmente, o valor da causa facilmente será detectada pela soma dos pedidos. Mas, mesmo que você pegue uma petição inicial sem valor da causa, isso representa que o autor escolheu o rito ordinário, mas não é suficiente para gerar a inépcia da inicial. Lembro que no processo civil isso acontece. Na verdade, o juiz vai intimar o autor para que faça emenda à petição inicial. Se não fizer esses reparos, fazendo permanecer o vício insanável, então a petição vai ser inépita e o juiz indeferirá, conforme artigo 330 do Código de Processo Civil. E aí vai extinguir o processo sem resolução do mérito, seguindo o que dispõe o artigo 485 também do CPC. Eu estou transpondo aí na sua tela os requisitos da petição inicial. Aqui, o objetivo não é fazer com que você construa uma petição inicial, porque essa tarefa vai ser da prática trabalhista. Mas eu peguei exatamente o esboço que eu uso em prática para colocar aqui para você enxergar melhor. Imagine então que você está na frente do computador querendo fazer uma petição inicial do direito do trabalho. E aí você pergunta para mim, como é que eu faço? Aí, ao invés de eu te dar o modelo, eu vou te dizer os passos. Então, é um passo a passo, que funciona como um esqueleto, um esboço, ou até uma receita de bolo. E aí, com esses indicativos sequenciados, você vai fazendo aí, ficticiamente, a sua petição inicial. Primeiro, você tem que colocar o destinatário da petição inicial. Na verdade, é o endereçamento. Você começa uma petição inicial escrevendo ao douto juízo da Tracinho Vara do Trabalho da cidade de Tracinho. Ou então, ao excelentíssimo senhor doutor juiz titular da Tracinho Vara do Trabalho da cidade de Tracinho. Isso é o endereçamento. Claro que para você preencher corretamente essas informações quanto ao endereçamento, você precisa saber as regras de competência. Que local tem vara do trabalho competente para processar e julgar essa ação? Por isso que a gente já estudou lá o artigo 651 da CLT. Aí você vai seguir trazendo a qualificação das partes. Vamos imaginar que Isaura é a empregada, Thaís é a empregadora. Aliás, Thaís já saiu da sala, vou colocar Rodrigo, o empregador. Isaura é a ex-empregadora doméstica de Rodrigo. E aí a petição começa assim. Ao douto juízo, olha, eu vou falando e vocês vão lá acompanhando no PowerPoint, que eu vou cumprindo aí esse passo a passo. Ao douto juízo da Tracinho Vara do Trabalho da cidade de Salvador. Isaura da Silva Santos, brasileira, casada, empregada doméstica, filha da senhora Secundina da Silva Santos e do senhor Lisbuzine Galbo Santana dos Santos, identificada ou portadora do RG de número tal, CPF número tal, NIT, que é número de identificação do PIS-PASEP, de número tal, nascida no dia tal, residente domiciliada nessa capital, na rua, CEP tal, vem perante Vossa Excelência, através do seu bastante procurador, o advogado tal, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número tal, e conforme instrumento procuratório em anexo, com o endereço eletrônico indicado no mesmo documento. Então, Isaura vem perante seu advogado propor, e aí em petições iniciais a gente usa alguns verbos, ou propor, ou apresentar, ou mover, ou ajuizar. Então, eu não vou usar o verbo interpor, nem opor, nem impetrar para
petição inicial. Eu uso mover, apresentar, ajuizar, beleza. Então, eu venho propor, com base no artigo 840 da CLT, reclamação trabalhista, seguindo as regras do rito ordinário, em face de Rodrigo Curvelo, residente domiciliado nessa capital na rua X, conforme os fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, até agora, acompanhando o meu PowerPoint, aí eu fiz o destinatário da petição inicial e a qualificação das partes. Aqui eu coloquei qualificação das partes, mas se você quiser, você pode colocar assim, com acompanhamento de advogado, se preferir, porque a gente aceita o ius postulante e, portanto, o advogado não é presença indispensável aí no processo do trabalho. Quem não lembra, o ius postulante está regido no artigo 791 da CLT, leia também a súmula 425 do TST. Então, estou aí, né? De acordo com os seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Seguindo as informações do artigo 840 da CLT, Isaura fez, na petição inicial, um breve resumo dos fatos. Na sequência, vai fazer os pedidos. Esses pedidos precisam ser certos, determinados e apresentar os respectivos valores. E depois já vai para os requerimentos finais, requerendo, portanto, a notificação do reclamado, o protesto por todos os meios de prova, o julgamento da ação a ser totalmente procedente nos termos desta petição inicial, valor da causa, termos em que pede espera deferimento. Em relação à composição da petição inicial, então, já vale a pena eu ler para você o que está no parágrafo 1º do artigo 840. Sendo esse esboço que eu acabei de falar para você, eu tirei daqui, ó. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, né, que eu chamei de destinatário, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Lembre-se que não admitimos pedido genérico, porque isso viola o princípio da impugnação especificada. O pedido tem que ser certo, determinado e quantificado. Revivendo esses conceitos que são lá do processo civil. O que é um pedido certo? É um pedido que apresenta o bem jurídico ou bem da vida a ser tutelado. Então, certo é o pedido que identifica o bem da vida a ser tutelado. Que bem da vida é esse, professora? É o direito trabalhista violado. Como assim? Férias, 13º, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, recolhimento de FGTS. Esses são os bens da vida que eu pretendo tutelar nessa petição inicial, nessa demanda trabalhista. Evoluindo, o pedido não basta ser certo, tem que ser determinado. A determinação do pedido, meus amores, corresponde à identificação por um exercício, ou por índice, ou por quantidade, não ainda valor, quantidade, para você entender. Não basta pedir férias, eu tenho que dizer que férias proporcionais a 9/12 correspondentes ao último ano trabalhado. Isso é a determinação, é a restrição, é o quantitativo. Então, eu tenho aí 9/12 é o exercício dessas férias profissionais. Não basta eu pedir férias vencidas. Eu tenho que dizer
férias vencidas e não gozadas correspondentes ao exercício 2017 e 2018, a serem remuneradas em dobro, acrescidas do terço, aí eu vou para a liquidação, no valor de X reais. Horas extras, só isso é o pedido certo, correspondente a 2 horas por dia, determinado, no valor de X reais. Aí eu cumpro essa exigência de fazer um pedido certo, determinado e também líquido. Até aí tudo bem, meus queridos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat para ver se tem pergunta. Não. Vamos lá. Quero fazer também uma lembrança dessas informações aí, ó. Quem lembra para mim qual é a diferença de pedidos alternativos e pedidos sucessivos? Vou desafiar vocês. Estou muito calada aqui, parecendo que eu estou conversando sozinha. Não sou doida de ficar conversando sozinha. Já estou surtando com esse isolamento. Quero meus alunos de volta. Por favor, participem da aula. Quem consegue, quem se arrisca a diferenciar pedidos alternativos de pedidos sucessivos? Aproveitar para beber água. Vou começar, já que pelo menos Jane tentou, obrigada Jane, eu já vou esclarecendo as coisas. Silas também está aí escrevendo. Gostei, Silas. Olha só, a diferença de pedidos alternativos para pedidos sucessivos envolve o benefício de ordem perquirido pelo autor como preferência de um sobre o outro, que existe nos pedidos sucessivos, mas que não existe nos pedidos alternativos. Vou te dar um exemplo muito besta, mas vai te ajudar a entender o que eu acabei de falar. Vamos imaginar que você me convida para a festa do seu aniversário. Ou melhor, você me convida para a sua festa de formatura, né? Aí eu vou, você já fica super emocionado, valorizado, porque convidou a professora e ela está lá, a professora mais querida do seu coração. Ela foi, eu vou mesmo, viu? Só não irei se eu não puder. Mas eu faço toda a questão disso. Vou de coração. Aí, você vem todo preocupado comigo e diz assim: Pro tem uísque, vinho, cerveja, refrigerante, água de coco e sucos. O que você quer? Aí eu respondo, e água mineral, é mesmo, esqueci da água mineral. Opa, Carlos, eu vou te engargalar quando eu te encontrar, viu? Aí eu respondo, ou suco, ou água de coco. Então a boca. Ou suco, ou água de coco. Na sua cabeça, se é que a essa altura você ainda estará raciocinando na festa de formatura, se eu respondi ou suco ou água de coco, eu me sentirei igualmente satisfeita. Seja porque você me trouxe um suco, seja porque você me trouxe água de coco. Qualquer dos pedidos realizados satisfaz igualmente
o reclamante. Agora, se eu disser, eu quero água de coco, se não tiver, traga suco. Olha que meu discurso é completamente diferente. Eu estou fazendo um benefício de ordem e declarando a minha preferência pela água de coco. Se não for possível, eu me satisfaço com suco. Aplique esses conceitos para os pedidos alternativos e sucessivos. E depende muito da forma que se peça lá no rol dos pedidos. Imagina só uma situação em que Isaura, ex-empregada de Rodrigo, fora despedida sem justa causa. Na verdade, era a babá de Arthur. É Arthur? Arthur me deu um branco por um minuto. Ai, ufa. Jesus. Era a babá de Arthur e... É que eu só chamo de príncipe. É a babá de Arthur e foi despedida sem justa causa. Porque ela faltou um dia, deixou o Rodrigo na mão, perdeu a aula de processo de manhã, ou de falimentar de manhã. Aí deixou o patrão na mão, o Rodrigo retou, despediu Isaura. Foi surpreendido com uma reclamação trabalhista na sua casa e na narrativa dos fatos, Isaura diz que estava gestante de 5 semanas quando fora despedida. Não contou Rodrigo, também não tinha obrigação de contar, fora despedida, estando gestante. Ela está protegida aí pela estabilidade provisória e, portanto, Rodrigo não poderia despedi-la sem justa causa. Aí, nos pedidos, tem a seguinte frase: requer a condenação de Rodrigo à reintegração no emprego ou indenização substitutiva. Olha, da forma que eu escrevi, qualquer decisão do juiz aí, seja para reintegrar Isaura no emprego, seja para pagar uma indenização substitutiva, vai deixar Isaura igualmente satisfeita. Tratam-se, portanto, de pedidos alternativos. Agora, se Isaura narrou os fatos, disse inclusive que era rotineiramente constrangida pela esposa de Rodrigo e que, embora sendo protegida ou estando protegida pela estabilidade provisória, em face desses constantes e passados constrangimentos, Isaura pede a indenização substitutiva, a fim de que não mais esteja submetida a essas situações vexatórias, da qual supostamente era vítima. E caso Vossa Excelência não acolha esse pedido, que reintegre Isaura ao emprego. Você nota quão diferente é a escrita de 2 pedidos iguais? Então, assim, eu falei tanto de reintegração quanto de indenização, nos 2 exemplos. Mas no primeiro exemplo, eu não trouxe benefício de ordem. Qualquer deferimento dado pelo juiz satisfaz igualmente Isaura. Já no segundo caso, existe um manifesto benefício de ordem, existe uma manifesta preferência por Isaura. Primeiro, a indenização substitutiva. Se não tiver jeito, reintegração no emprego. Ok, gente? Bem, os pedidos cominatórios são pedidos que dizem respeito a obrigações de fazer. E acontece quando eu tenho assinatura da carteira de trabalho que não foi realizada, entrega da carteira de trabalho que ficou retida no departamento pessoal do empregador, várias hipóteses. Eu gosto muito do que o Daniel Assunção Neves fala, quando ele explica
aquelas teorias das ações e as classificações das ações. Vocês lembram quais são as classificações das ações? As ações podem ser conforme a teoria trinária. Alguém completa a frase? De misericórdia, professor, eu sei lá que diabo é teoria trinária. Levanta a mão quem pensou isso. Sei lá o que é teoria trinária. Ou então bota aquela mãozinha assim na cara, ó. Quem não lembra? Tudo calado, tudo dormindo. Quem sabe o que é? Quem sabe o que é teoria trinária para a classificação das ações e teoria quinária para a classificação das ações? Deixe de sofrência, porque na verdade, você não lembra da classificação, mas quando eu começar a falar, você vai lembrar tudinho. Quer ver? A teoria trinária é a responsável por classificar as ações em 3: declaratórias, condenatórias e constitutivas. Isso você sabe. Você só esqueceu essa classificação de teoria trinária. As ações podem ser declaratórias, aí a gente tem as declaratórias negativas e as declaratórias positivas. A gente tem as condenatórias e as constitutivas. Aí, depois de alguns estudos, adveio a teoria quinária, que aceitou todas as classificações da teoria trinária, só que acrescentou mais 2. Então, pela teoria quinária é de 5. Quinária. As ações trabalhistas, ou as ações de modo geral, podem ser declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas, lato sensu. Pronto. Essas 5. As 3 primeiras foram classificadas pela teoria trinária. E, acrescendo essas 2 últimas, temos a teoria quinária. Pois bem, eu quero gastar 5 minutinhos cumprindo a tarefa de conceituar essas ações. E, inclusive, estou falando disso porque eu prefiro muito que o Assunção Neves, o que o Daniel Assunção Neves, que é aquele autor, está fazendo um bocado de live, eu assisto várias, autor do Manual de Direito Processual Civil. Esse processualista, se você não conhece, tenha a chance de conhecer, ele é fenomenal. Entre no Instagram dele, acho que deve ser professor Daniel Assunção Neves, você vai ver, ele é fantástico. Daniel Assunção Neves. Pablo Stoso é um outro juiz brilhante, mas dessa vez eu quero falar do Daniel Assunção. O que ele diz? Ele diz assim, olha, tudo bem que a teoria trinária e quinária classificaram as ações, mas efetivamente não são as ações que são declaratórias, condenatórias, constitutivas, mandamentais ou executivas lato sensu. São os pedidos. Eu vou ter, em uma mesma petição inicial, eu posso ter vários pedidos. Um pedido de natureza declaratória, outro pedido de natureza constitutiva, vários pedidos de natureza condenatória. Eu posso ter vários pedidos no rol de pedidos de uma petição inicial. Ele tem toda a razão. E vou te dar um exemplo do caso mais comum de existir na Justiça do Trabalho. Imagina se João, empregado, despedido sem justa causa, promove uma ação trabalhista e diz que o seu ex-empregador requisitou dele o trabalho durante um ano, ele recebeu tão somente os salários mensais,
mas o empregador sequer assinou a carteira de trabalho dele. Você consegue me acompanhar rápido? O primeiro pedido a ser escrito nessa petição inicial é o reconhecimento do vínculo. Esse pedido para reconhecimento do vínculo é um pedido de natureza declaratória. Declaratória da existência de um vínculo empregatício envolvendo empregado e empregador. Aí depois vai vir um outro pedido, assinatura da carteira de trabalho. O que é isso? É um pedido condenatório porque imputa ao reclamado uma obrigação de fazer, anotar a carteira de trabalho. Depois vem mais um bocado de pedidos condenatórios, pagamentos de férias, 13º, hora extra, adicional noturno e assim vai. A renca de direitos trabalhistas que não foram honrados pelo empregador. Então, eu não vou ter uma ação em que o único pedido seja de natureza declaratória ou só condenatória. Bem, essa não é a regra. Então, por isso, quando eu falei aqui de pedidos combinatórios, né, eu lembro a você que, na verdade, em uma petição inicial, teremos quase sempre uma lista de pedidos, podendo ter pedidos de natureza declaratória, constitutiva, condenatória, enfim. E aí eu vou conceituar, porque eu conheço o meu gado, é mesmo que está vendo, cada um, eu vou começar a falar, e eu sei que vocês vão dar risada aí. Vocês estão longe de mim, mas eu conheço o meu gado. Se eu perguntasse assim na prova, conceitue as ações conforme a teoria quinária. Aí lá vem, bem meus filhinhos, dizendo assim, ação declaratória que declara, ação condenatória que condena, ação constitutiva que constitui. Tudo ninja. Tudo ninja. Ah, é? Então tá bom, eu vou chegar aqui, petição inicial é petição inicial, contestação é contestação, tchau, a gente se vê no dia da prova. Você quer que eu faça isso mesmo com você? Eu topo. Já que é assim, desafio aceito. Tchau, viu, gente? Obrigada, um beijo, amo vocês. Vou procurar uma live para assistir. Bye. Oh, pois é. Então, vamos conceituar, falar bonito aí os conceitos. Não posso usar declaratória que declara, condenatória que condena, que isso daí é conversa feia. Porque é porta, porta. O que é braço, braço. O que é computador, computador. Pô, assim não vale. Então vamos lá. A ação declaratória, escute, para você ver se não é tão mais bonito falar assim. A ação declaratória é aquela cujo objetivo é reconhecer a existência ou inexistência de um direito ou de uma relação jurídica. Então, a ação declaratória, para não usar de novo declara, ela reconhece ou oficializa a existência ou a inexistência de um direito ou de uma relação jurídica. Se eu tiver uma ação em que o objetivo é reconhecer a existência de um direito ou de uma relação jurídica, eu vou ter aí uma ação declaratória positiva. Se o objetivo for reconhecer a inexistência de um direito ou de uma relação jurídica, eu vou ter aí uma ação declaratória negativa. Beleza? Então, a ação declaratória é aquela que reconhece a existência ou inexistência de um direito ou de uma relação jurídica. Seguindo, a ação condenatória é aquela que tem como objetivo imputar a alguém o cumprimento de uma obrigação. Tem como objetivo imputar a outrem
Esse outro, naturalmente, vai ser o réu reclamado. Então, tem por objetivo imputar ao réu o cumprimento de uma obrigação. Obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, pagar. Então, numa ação condenatória, ou se quiser, num pedido de natureza condenatória, obriga-se, imputa-se o cumprimento de uma obrigação ao réu. A obrigação de fazer, não fazer, pagar, entregar coisa. Não é isso? Ou se não fica mais bonitinho? Bem, a ação constitutiva ou pedido de natureza constitutiva é aquele que tem como objetivo criar, impedir, modificar ou extinguir um direito ou relação jurídica. Então, se o objetivo é criar, modificar, impedir ou extinguir um direito ou uma relação jurídica, estaremos diante de uma ação ou de um pedido de natureza constitutiva. A ação mandamental é aquela que acontece nos mandados de segurança, e vocês já estudaram que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar os mandados de segurança de sua jurisdição, isto é, quando envolvem violações a direitos líquidos certos relacionados ao direito do trabalho. Então, as ações mandamentais são aquelas que visam resguardar ou restabelecer um direito líquido e certo que fora violado. Então, esta ação visa restabelecer um direito líquido e certo que fora violado. Por fim, as ações executivas lato sensu têm como objetivo exigir de outrem o cumprimento do que fora determinado ou pactuado em um título executivo. Então, tem como as ações executivas lato sensu visam exigir de outrem o cumprimento de uma obrigação que fora pactuada ou ajustada em um título executivo. Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Vou te dar um exemplo. Imagina que Silas, empregado da empresa X, foi despedido sem justa causa. Eles utilizaram a comissão de conciliação prévia. E eu aproveito com esses exemplos, porque isso faz você lembrar de conteúdos que nós já vimos nas aulas passadas. Então, Silas, despedido, foi até a comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia de sua categoria enviou uma notificação extrajudicial para a empresa, designou data de audiência, né? Nessa data marcada, tanto Silas quanto o preposto da empresa estavam presentes, e nesta assentada foi possível realizar um acordo. Então, ficou lá estabelecido que a empresa iria pagar a Silas o valor de R$25 mil em 5 parcelas de R$5.000, e nesse acordo também estará discriminado o rol das parcelas pagas. Então, R$25 mil como X reais de férias vencidas, X reais de 13º, X reais de hora extra, enfim, tá lá todas as discriminações que, ao final, somadas, totalizam o valor de R$25 mil. Esse acordo firmado perante a comissão de conciliação prévia é um acordo extrajudicial, que não exige homologação pelo juiz do trabalho.
Já eu repito, Érico, não exige homologação pelo juiz do trabalho. Então, a CCP colocou, né, reduziu a termo o acordo, a Silas assinou, o representante da empresa assinou, acontece que a empresa só pagou as 2 primeiras parcelas, e tem 3 parcelas, 5 parcelas, só pagou as 2 primeiras, a terceira está em atraso, a quarta está em atraso, perto de vencer a quinta, e Silas não recebeu, então, 15 mil reais, só recebeu 10. O que você vai fazer aí como advogado de Silas? Você vai fazer uma ação de execução. O que é essa ação de execução? Você tem como objetivo não mais discutir a relação trabalhista, mas tão somente obrigar a empresa a pagar as parcelas que ela se comprometeu e não honrou, e naturalmente alguma multa por descumprimento desse acordo firmado. Esta é a ação executiva lato sensu, porque tem como objetivo imputar a outrem o cumprimento de uma obrigação que foi pactuada num título executivo. Vou te dar um exemplo de título executivo judicial, porque o que eu falei agora foi extrajudicial. Vamos imaginar que Silas é um hiperempregado. Só para lembrar, o hiperempregado é aquele que recebe mais do que o dobro do teto previsto no RGPS. A Previdência Social estabelece como teto atualmente R$ 6.101,06. Então, vamos supor que Silas ganhe R$ 15 mil, mais do que o dobro de R$ 6.101,06. Então, nesse contrato de trabalho, as partes ajustaram aí que os conflitos seriam resolvidos mediante arbitragem, estabelecendo desde já Érico como sendo o árbitro caso aconteça algum conflito. Aí teve conflito, Silas foi despedido e não recebeu os seus direitos trabalhistas. Houve, então, a atuação do árbitro diante do inadimplemento desses direitos. Não foi possível o acordo, o árbitro proferiu sentença arbitral, que também foi inadimplida, não cumprida pelo empregador. E agora a sentença proferida pelo árbitro é um título executivo judicial. Esse título executivo judicial vai ser passível de execução. Eu vou ter também aí uma ação executiva lato sensu, ok? Só para repetir para Érico, a ação ou pedido constitutivo é aquele que tem como objetivo criar, modificar, impedir ou extinguir um direito ou uma relação jurídica. Criar, modificar, impedir ou extinguir um direito ou uma relação jurídica. E as ações mandamentais são aquelas que têm como objetivo restabelecer um direito líquido e certo que fora violado. Bem, voltando aqui, já que a gente falou dos pedidos, por isso que eu falei isso, porque em que pese a teoria trinária e quinária abordem isso como classificações das ações. Eu sou uma seguidora do Daniel Assunção Neves e concordo que são os pedidos que têm essa natureza, então, por isso, eu trouxe nessa oportunidade essas respectivas informações. Em relação ao indeferimento da petição inicial, peço que vocês leiam o artigo 330 do CPC, que lista as hipóteses em que a petição inicial deve ser indeferida, 330 do CPC.
porque a gente vai adotar aqui os mesmos parâmetros aplicados pelo Código de Processo Civil, já que a CLT é omissa em relação a esse aspecto. Estudamos o artigo 840 da CLT, vou aqui comprovar com a leitura do artigo 841, aquela história que eu falei das 48 horas. Vamos lá, então. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento. Na verdade, como é que isso acontece? A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não foi encontrado, faça a notificação por edital. Mas lembra você que a gente só admite a citação por edital no rito ordinário. Não admitimos a notificação por edital nem no rito sumário, nem no rito sumaríssimo. E aí esse edital vai ser incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou na falta fixado na sede da vara do trabalho. A audiência será marcada tendo que dar minimamente um intervalo de 5 dias, ou seja, essa informação está aí no caput, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. O que é isso? Da data que o reclamado recebeu essa notificação, a audiência tem que ser aí designada para depois do 5º dia, porque se Rodrigo recebeu aquela notificação da reclamação trabalhista proposta por Isaura, recebeu segunda-feira e a audiência é quarta, não cumpriu esse quinquídio de prévio aviso. Então, a audiência deve ser a primeira desimpedida depois de 5 dias. E faz o quê se Rodrigo recebeu essa notificação e não foi respeitado esse quinquídio? Rodrigo vai fazer uma petição, lembrando do artigo 841 da CLT, comprovando através do AR que ele assinou que não foi cumprido esse prazo de 5 dias e vai requerer nova designação de audiência perante o juiz do trabalho. É isso que vai pedir. Agora, eu coloquei aí em rosa, que é um parágrafo 3º que foi inserido no artigo 841 da CLT pela reforma trabalhista e que, portanto, antes de 2017, esse texto não compunha o artigo 841. Olha o parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, o reclamante só poderá desistir da ação, número 1, ou antes de oferecida a contestação. Se isso acontecer, ele pode desistir sem a anuência do reclamado. Ou, se o reclamado já tiver juntado a contestação, o reclamante só poderá desistir da ação com o consentimento do reclamado. Ok? Feito essa análise da petição inicial, nós vamos avançar para a primeira audiência. E aí, já pensando no nosso mapa mental, eu estou aqui sem o quadro, mas se você lembrar de mim, e eu sempre faço aquelas linhas processuais na louça, eu faço uma linha, como se fosse assim, uma linha do tempo, o marco inicial é a petição inicial. Aí você vai pular assim, mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 centímetros, vai fazer um balãozinho e vai escrever assim, audiência inaugural. Tudo bem que pelo princípio da concentração dos atos processuais, poderemos ter aí uma audiência una. E essa audiência una faz, então, acontecer todos os atos de conciliação, instrução e julgamento em um só momento.
Mas, se não for una, a audiência vai ser fracionada em mais uma ou mais audiências, conforme a complexidade do caso. Então, petição inicial, deixa o espaço, faz um balãozinho e escreve assim: primeira audiência. Estamos no momento de realização da primeira audiência. Vou detalhar aqui algumas informações, porque eu posso estar falando para alguém que nunca assistiu a uma audiência trabalhista. E aí, em tempos de coronavírus, nem que você esteja fazendo prática, você não pode ir lá assistir a audiência porque elas foram suspensas. Então, imagine que nós estamos aqui aguardando uma audiência, né? Estamos no andar da Justiça do Trabalho e até chegar a nossa vez, o servidor vai dizer assim: audiência do dia 15 de abril de 2020, audiência das 10 horas da manhã. Isaura da Silva Santos e Rodrigo Corvelo. Aí, as partes, e se tiverem advogados acompanhados pelo advogado de cada uma, vão se dirigir aí à sala de audiência. Chegando à sala de audiência, o cenário que você vai... Licença, me libere desses exemplos. Já como você foi a bola da vez dessa aula. Olha, ainda mais em pandemia, sentar em mesa de audiência trabalhista, pelo amor de Deus, só se for patrono de alguém, só se for como patrono de alguém, professor, para poder arrecadar já um honorário. Oh, Jesus! Sabe o que é isso, gente? Momento choro no pé da cabocla. É isso aí. Rô chora até eu colocando ele como empresário. Olha para isso. Olha para lá, Rô. Exemplo é meu. Deixa meu exemplo aqui. Amanhã, quando você for professor, você me bota como empresária para pagar tudo quanto é direito ao trabalhador, viu, Rio? Vamos lá. É só para distrair. Então, Isaura propôs essa reclamação trabalhista, feito o pregão, está lá, Isaura com Jane, advogada, e Rodrigo com Jackson, advogado, cada um com os seus respectivos patronos. Não que isso fosse necessário, você lembra, na verdade, necessário até não que isso fosse obrigatório diante do ius postulante. Mas quando essas pessoas adentram na audiência, na sala de audiência, qual o cenário que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar uma sala de audiência, uma mesa de audiência assim, ó, em forma de T. Aqui nesse meu dedo indicador vai estar sentado o juiz, do seu lado direito. Então, assim, se o juiz estiver de frente para você, do lado direito do juiz, a gente vai ver o servidor, que é o escrivão, que fez o pregão e vai reduzir a termo tudo que aconteceu na audiência. Então, o juiz vai estar aqui. Imagine que eu sou a juíza, estou sentada aqui. E a mesa segue aqui, tem o T aqui, e a mesa segue aqui para frente. Nessa mesa aqui para frente, eu vou ter do lado esquerdo do magistrado sentar-se a Isaura, a empregada. Do lado esquerdo do juiz senta-se o empregado. Do lado direito do juiz senta-se o o réu. Se ligue, porque isso é invertido no processo civil. Vou repetir porque eu atrapalhei aqui. Do lado esquerdo, o autor. Do lado direito, o réu. No processo civil, no lado direito é o autor. Mas no processo do trabalho, no lado direito, Rodrigo vai sentar, o réu. Do lado esquerdo, Isaura, acompanhados dos advogados, se houver. Iniciada esta audiência, e aí eu estou dizendo isso, claro que qual a posição que cada um se senta,
não tem utilidade para mim em época de prova. Mas prestem atenção, porque vocês não têm noção da apagação que determinados juízes dão quando as partes sentam nas posições invertidas. Porque o juiz, ele não vai perguntar quem é autor e quem é réu. Ele olha para o lado esquerdo, é o autor. E se tiver Rodrigo sentado do lado esquerdo, a presunção é que Rodrigo é o autor. Se colocar Isaura do lado direito, a presunção é que Isaura é a reclamada. E na verdade não é. É exatamente o inverso. Então tem juízes que são mais educados, ou aqueles juízes nos seus dias de paciência, até, doutor, sentou errado. Mas tem cada pedrada que você fica com vergonha só de ouvir o colega advogado tomando porrada na Justiça do Trabalho. E a porrada é feia, viu? Porque a sala de audiência é pública, exceto naqueles processos que tratam de segredos de justiça, né, de intimidade do empregado. Então é uma vergonha quase que em praça pública. Pois bem, quando a audiência efetivamente começa, e aí entenda que as partes estão devidamente posicionadas, o primeiro ato processual comandado pelo juiz é: bom dia a todos, bom dia senhores, bom dia doutores, existe possibilidade de acordo? E aí, aproveitando que você fez a atividade dos princípios, você estudou o princípio da conciliação. Pelo princípio da conciliação, o que foi que você encontrou? Você encontrou a informação de que incentiva-se a realização do acordo em qualquer momento da tramitação processual, seja na fase de conhecimento, seja depois de proferir a sentença, na fase de recurso ou, quiçá, até mesmo na fase de execução. Agora, você também deve ter encontrado que obrigatoriamente existem dois momentos que o juiz deve oportunizar o acordo. O juiz, se quiser, pode propor acordo em qualquer hora, mas em dois momentos o juiz está obrigado a perguntar às partes se tem acordo. E um dos momentos é esse aí que eu estou. As partes sentaram-se nos seus devidos lugares e o juiz já vai logo perguntando: senhores, impossibilidade de acordo, isso não é uma solicitude do juiz, é um dever que está no artigo 846 da CLT, saiu CC aí, mas é CLT, artigo 846 da CLT, que diz o seguinte: aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Esse é, obrigatoriamente, o primeiro momento em que o juiz deve oportunizar o acordo. Nas audiências, quem já viu vai ser meu testemunho, minha testemunha. Quem não viu vai acreditar em mim. Aí tem juiz para todo lado. Tem um juiz que cumpre um papel de, inclusive, excelente mediador, conversa, tenta, pergunta às partes se não tem acordo, espera lá, vamos tentar chegar aqui a um valor, deixa eu verificar os pedidos, se porventura a sentença fosse, julgasse essa ação totalmente procedente, isso traria para a Isaura um valor de R$20 mil, então vamos tentar fazer um acordo aqui, senhor Rodrigo, o senhor propõe quanto? Então tem juízes que são muito mediadores, mas tem juiz que é papagaio de pirata, faz assim, parece que ligou lá o disco, tem possibilidade de acordo? Se o Rodrigo disser não, excelência, tudo bem, a fila anda. R$5 mil, bandido. De 20 mil para 5 mil reais é uma pá de misericórdia, mas tudo bem, né? Graças a Deus que, ainda que Isaura aceite essa proposta de acordo, eu, a magistrada, não homologarei esse acordo, porque inclusive é ato facultado do juiz a homologação do acordo, conforme súmula 418 do TST. Existem também aqueles juízes ameaçadores, seja para
acolher aí a empregada ou até para acolher a empresa ou empregador. Então, tem juiz que vai dizer assim, vamos aqui salvar Rodrigo. Isaura, se eu fosse você, eu aceitaria os 5 mil reais, viu? Uma excelente proposta, porque, inclusive, quando eu for proferir sentença, eu nem sei se você vai ganhar isso tudo. Pô, Isaura crime, né? Com ameaça dessa, não, vou aceitar esse acordo. Ou então, o juiz pode chegar e dizer assim, ô, seu Rodrigo, por favor, né, essa proposta é indecente. Acho melhor o senhor melhorar aí essa proposta, aumentar essa proposta, porque se eu for julgar, o valor vai ser muito diferente disso. Aí o Rodrigo já tomou susto, vai aumentar para 10 mil, 12 mil, enfim. O que eu quero dizer a vocês, estou aqui dando exemplos bem descontraídos para vocês aprenderem da forma mais dinâmica possível, que não é nada fácil nem para mim, nem para você ter aula assim, mas tem juízes que fazem uma pressão e quase que impõem um acordo. Mas dentro da pureza do direito, o juiz deve oportunizar o acordo. A obrigação dele não é fazer o acordo. A obrigação dele é propor o acordo. É bem diferente, tá? O outro segundo momento em que o juiz obrigatoriamente propõe um acordo está disposto no artigo 850 da CLT, acontecerá no final da audiência de instrução, depois dos 10 minutos que são dedicados às partes para realizarem alegações orais, são as alegações finais. Aí, alegações finais. Às vezes o juiz já vem perguntando assim, alegações finais reiterativas, senhores, significa dizer, os senhores confirmam tudo que vocês disseram antes, aí só vê as cabecinhas assim balançando. Sim, excelência. Razões finais reiterativas. Ou, se alguma parte quiser exercer esse direito aí de alegações orais, terá 10 minutos para fazer essas alegações. Depois das alegações orais ou finais, o juiz vai dizer assim, tem certeza que não há possibilidade de acordo? Então, depois das alegações finais e antes de proferir a sentença, o juiz pergunta mais uma vez. Alegações finais, passadas as alegações finais, tem possibilidade de acordo? Se não, concluso para julgamento. Só mais uma informação para eu começar a adentrar no final da aula, para não tomar outra aula de vocês. Quando as ações envolvem aí casos bastante complexos, o juiz pode, ao invés de oportunizar às partes as alegações finais oralmente, o juiz pode remarcar, na verdade, suspender a audiência de instrução aqui, estabelecer prazo para que as partes juntem memoriais, que cumpririam aí a função das alegações finais na forma escrita. Então, um processo complexo. O juiz suspende a audiência de instrução, dá prazo para que as partes juntem as alegações finais, designa outra audiência exclusivamente para fazer essa proposta de acordo. E aí já consta na ata anterior, assim, que a ausência das partes representará a recusa da conciliação. Não vai trazer nenhum prejuízo para as partes de revelia, de arquivamento, de confissão ficta, nada disso. Seria uma audiência só para o juiz virar para as partes e perguntar, senhores, já que vocês já fizeram as alegações finais através de memoriais, e pelo artigo 850, que eu já vou ler, eu tenho o dever de oportunizar o acordo, tem possibilidade de acordo? Então, fazer as partes irem lá só para ouvir isso, os juízes já colocam na ata assim. Audiência designada para o dia 13 de agosto de 2020, às 10 horas. Intimadas desde já as partes, estando essas cientes de que a sua ausência representará recusa em relação à segunda oportunidade para o acordo. E aí façam os autos conclusos
a julgamento. Artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. Por isso que eu falei que a segunda oportunidade de acordo é depois das alegações finais e antes de proferir o julgamento. Ok, gente? Tranquilo? Anote no seu caderno, por favor, que na próxima aula nós vamos falar de resposta do reclamado. Então, nós vamos abordar contestação, exceções e reconvenção. É que eu sempre chego perdida, sem saber até onde eu fui na aula anterior, então anote aí alguém, por favor, você vai dizer, a senhora ia começar a resposta do reclamado, não disse nada disso. Ainda vai começar na próxima aula. Um beijo no coração de vocês, obrigada pela enorme atenção e mais ainda, pelo enorme carinho e apreço. Até semana que vem, viu? Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Rô. Beijos. Ailton, Carlos Ivan, Daniela, Érico, Francisco, Jackson, Jane, Nalva, Léo, Lisa e Silas. Um beijo para vocês. Agora eu vou fazer votos e corrigir TCC, meu querido. Não tem aula não, tem mais trabalho aqui. Vou ver se eu acho alguma live aí para me distrair no Instagram, no YouTube. Enquanto isso, eu vou corrigindo trabalhos e fazendo votos. Beijo, até amanhã.